Bom, bom dia a todos. Urandir, muito obrigado. Pedir desculpa a vocês que eu estou saindo de uma gripe, estou um pouco rouco, mas o microfone está ajudando aí. Bom, deixa eu levantar aqui, pegar aqui o passador. Não se preocupem que está perto do horário do almoço, eu vou ser muito breve, então fiquem tranquilos que eu não vou prender vocês aí muito tempo, tá? Como o Urandir já falou, eu sou ligado ao Senai Cimatec, uma instituição basicamente aí iniciada como uma escola técnica, né, mas que hoje ampliou sua atuação também dentro da área de educação com cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Viramos centro universitário, estamos no processo de credenciamento para a universidade e principalmente com uma atuação muito forte em serviços e pesquisa e inovação. O Senai Cimatec é uma unidade credenciada do Embrapi, então isso permite que sejam alavancados diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Dando continuidade aqui, aí estão as diversas áreas de atuação da área de meio ambiente, na qual eu pertenço, né, dentro do Senai Cimatec. A gente tem diversas frentes que hoje estão digamos assim, alavancando vários projetos, né? E a gente vai tratar hoje aí especificamente do tema de descarbonização, né? Para a gente iniciar um breve contexto aí, uma breve contextualização, né, do que aconteceu no passado, e isso explica algumas coisas que a gente vai falar mais para frente, né? Indo lá para a década de 90, muitos de vocês não eram nem nascidos aqui, eu tenho certeza. Eu também não, me contaram, né? O protocolo de Kyoto, ele teve ali aquela missão em reduzir 5,2% de suas emissões no caso dos países industrializados, né? Então a grande crítica é que esqueceram de combinar com os países em desenvolvimento, e a gente sabe o que aconteceu com, né, China, Índia, né, desse tempo de lá para cá. Então a gente já tem aí uma grande quantidade de emissões que não foram, digamos assim, reguladas dentro do protocolo de Kyoto. No entanto, ele foi importante para introduzir ali o mercado de carbono e o conceito de projetos de MDL, de mecanismos de desenvolvimento limpo. Então, a sua importância hoje é considerada muito, a sua contribuição é muito grande por conta desse processo. Já em 2015, o Acordo de Paris, ele teve ali a intenção de abraçar, né, 55% das emissões globais, né? Então, ali a intenção é de tentar regular ali essas emissões até 2050, né? E tinha como essa meta abraçar 55% das metas globais, o que a gente até superou, né, quando mais de 190 países ratificaram, e a gente abraçou aí não só 55%, mas 90% das emissões globais. Então isso a gente olha assim e fala, poxa, que bacana, a gente então está no caminho certo, mas Fortuna trouxe ali inclusive uma contribuição que é importante, que a gente já não fala nem mais em 2050, a gente já está antecipando para 2030, porque na verdade, por mais que a gente tenha ali aqueles mais de 190 países imbuídos nesse sentido, a gente não está conseguindo vencer essa batalha, né? Então, a gente tem aí o Global Carbon Budget, o orçamento de carbono, que é uma coisa bem interessante, que traz ali que em 2022 foi projetado 40,6 gigatoneladas de CO2. E esse número ele é o maior valor total de emissões já registrado em um ano, né? Quer dizer, ele está próximo do maior, que foi 40,9, que foi em 2019, né, pré-pandemia. Então, se a gente considerar que 2022 ainda tem uma série de efeitos ali relacionados à própria pós-pandemia, a gente está falando em provavelmente, possivelmente 2023, se a gente não caminhou no sentido da descarbonização, do net zero, que são conceitos que a gente vai falar aqui, a gente certamente deve superar esse valor. Então a gente não está indo muito bem. O que mostra aí que se as emissões continuarem nos níveis atuais,
há 50% de chance que o aquecimento global de 1,5 graus Celsius, que era aquela meta até 2050, né, tentando segurar até 2050, ele seja atingido em torno do ano 2030. Então, por isso que a gente está vendo tanto os governos como as iniciativas privadas anteciparem isso para o ano de 2030, tá? E aí, na semana passada, a gente teve a contribuição do Antônio Guterres, né, naquele evento de ambição climática, que ele trouxe ali uma palavra bem reconfortante, ou não, né? A humanidade abriu as portas do inferno, quando ele quis dizer que a gente não está conseguindo fazer o que a gente se propôs a fazer, né? Os governos, por mais que tenham assinado protocolos, por mais que tenham ratificado essas intenções, tenham determinado seus níveis de contribuição, né, em relação à descarbonização, ainda assim isso não está sendo suficiente. Então a gente está vendo aí calor terrível gerando consequências terríveis, são palavras dele, tá? Agricultores preocupados com as colheitas levadas pelas enchentes, temperaturas sufocantes gerando doenças e milhares de pessoas fugindo com medo enquanto incêndios históricos se alastram. Falas do Guterres, mas se a gente olhar para o Brasil, a gente está vendo isso acontecer exatamente nesse momento. Então, isso mostra o quão importante é a gente caminhar no sentido dessa descarbonização. E aí, quando a gente fala em descarbonização, eu separei aí essas 4 frentes de atuação, tá? Quando a gente fala em net zero, quando a gente está falando em zerar as emissões, o balanço, né? Então, o quanto que a gente emite e o quanto que a gente consegue compensar essas emissões, né, para que esse balanço seja ali o suficiente, né, para que tenha um encontro entre emissões e compensações. Isso gera inclusive potencializa o próprio mercado de crédito de carbono. A gente vai falar um pouco como que ele se divide também, o mercado regulado, o mercado voluntário. As tecnologias de captura de carbono e armazenamento, porque, vejam, nessa toada que a gente vai, muito provavelmente não vai ser suficiente a gente somente zerar as nossas emissões. A gente precisa agora, e além disso, sequestrar o carbono que já foi emitido e tornar ele inerte. E o grande caminho que tem se trabalhado é justamente o armazenamento geológico desse carbono, né? Geológico tem outras ações aí também a nível de escala laboratorial, digamos assim, mas que também são frentes importantes. E boas práticas é ESG, né? O ESG é uma coisa que se tornou uma referência ao mercado financeiro, as empresas têm buscado bastante, mas que na verdade ele caminha junto com as outras iniciativas, principalmente o Net Zero, mas ele deu força para que as empresas de várias outras áreas começassem também a se preocupar com a questão da descarbonização. Aí são alguns números que a gente vê, projeções, tá, do Net Zero. Deixa eu ver se eu acerto aqui acertei. Bom, estimativas da necessidade de investimentos acumulados para Net Zero, incluindo fósseis, tá, de 2021 até 2050. Então, vejam que são várias fontes diferentes, né, Banco Mundial, IEA, e todos eles colocam aí um volume de investimentos absurdo até 2050, né, de 2021 até 2050. Vejam que a gente está falando de uma necessidade de investimento e provavelmente uma disponibilidade para esses investimentos, tá? Por conta dessa necessidade. Outras projeções, e aí tem a ver com o mercado de carbono, que tem a ver com o Net Zero, que uma coisa alavanca a outra, né? Então, a Price, ela coloca que o crescimento na demanda por créditos de carbono no mercado voluntário em 2021, né? Ultrapassou o valor de mercado, né, de $1 bilhão. O Banco Mundial, 11,66 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, quase um quarto das emissões globais, são cobertos por 73 instrumentos impostos de carbono, e aqui o que a gente chama de permissões, né? São sistemas de emissões, né? E a gente vai explicar especificamente sobre eles,
que com 17,6%. A CNI ela fez uma projeção avaliando a possibilidade de um sistema de comércio de emissões, no caso do Brasil, através de um mercado regulado, que pode movimentar 128 bilhões em receitas no Brasil. Então, isso também mostra aí, especificamente no caso do Brasil, como que isso se comporta. E o McKinsey, o Brasil pode atender 48,7% da demanda por crédito de carbono até 2030. Isso equivale aí a 15% do potencial global para a captura de carbono. Isso passa também pelo que a gente viu aqui em relação ao hidrogênio renovável, tá? Ou o hidrogênio limpo. Bom, falando especificamente do mercado de crédito de carbono, ele se divide aí em mercado voluntário e mercado regulado. O mercado voluntário, o próprio nome já explica, né? Ele é voluntário, as empresas não têm ali um governo, por exemplo, que é a grande mola incentivadora para isso, que é o caso aqui do mercado regulado. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil está no processo de criação desse mercado regulado, já tem digamos assim, as bases do projeto de lei para que esse mercado seja criado, e isso está sendo discutido dentro do Congresso nesse momento. Muito provavelmente esse mercado regulado vai criar esse sistema de comércio de emissões, onde a gente vai ter ali permissões ou impostos sobre carbono. A gente não sabe exatamente qual é o modelo que vai ser definido através dessa discussão, até porque a gente sabe que as discussões dentro do Congresso, elas podem, além de demorar, elas podem receber diversas contribuições aí que podem, digamos assim, criar coisas novas aqui. Mas basicamente o que a gente vê ao redor do mundo nos sistemas de comércio de emissões são isso aqui: permissões ou imposto de carbono sobre o carbono. Então, no caso das permissões, a gente tem diversos modelos, como cap and trade, leilões de permissões, leilões de receitas. O cap and trade é o que a gente tem visto, assim, que é mais utilizado, União Europeia, Austrália. Então, isso tem funcionado, basicamente. Isso é o que a gente falou, que acaba gerando demandas para o comércio, inclusive voluntário, para o mercado voluntário. Por quê? Porque a partir do momento que você fala assim, olha, a empresa vai receber a permissão para emitir X toneladas de carbono por ano. E essa meta é definida pelo governo, ou seja, no ano que vem essa meta é mais, o sarrafo vai aumentando, ou seja, a intenção é que ele vá diminuindo essas emissões. Só que se a empresa não fizer nada para poder reduzir, no ano seguinte ela vai ter, se ela ficar com o mesmo nível de emissões, ela já vai ter um déficit aí para poder correr atrás. E aí como é que ela pode correr atrás? Comprando permissões de uma outra empresa que eventualmente tenha conseguido atingir essa meta. Então a outra empresa tem um saldo de emissões e a outra empresa tem um déficit e ela faz aí a compra disso. Então, obviamente, nenhuma empresa quer ter que ficar pagando isso, por isso esse mercado hoje já funciona, essas transações de créditos baseado nessa questão das emissões. Quando a gente vai para o mercado voluntário, aí são iniciativas voluntárias, basicamente voltadas a programas de compensação, aquilo que a gente falou do Net Zero, e as oportunidades de receita, que hoje a gente tem ouvido falar muito. Todo mundo está querendo uma fatia desse mercado, todo mundo está falando crédito de carbono, vamos gerar crédito de carbono, e inclusive a gente tem, até dentro do próprio Senai Cimatec, a gente tem recebido diversas consultas sobre como isso funciona, quais são as possibilidades, quais são as oportunidades, e a gente tem tido bastante calma com isso, porque o mercado voluntário ele não funciona tão facilmente como as pessoas acham que funciona, né? O Brasil tem um potencial muito grande, como a gente viu nas projeções que eu trouxe aqui, principalmente relacionado ao setor de energia, né? A gente tem ali, basicamente, a nossa matriz elétrica quase que predominantemente renovável. Então isso nos gera uma grande oportunidade. Mas não é fácil o processo de transação dos créditos. Por quê? Eu posso gerar créditos, mas ele só vai valer se alguém quiser comprar. Né? Não adianta eu falar, olha, eu estou gerando créditos aqui e estou colocando aqui no mercado, se ninguém comprar, não vale de nada. Né? O comércio é isso. Alguém tem que comprar. E aí isso exige uma série de metodologias
para o cálculo desses créditos. Essas metodologias hoje têm sido trabalhadas, e hoje a gente tem aí algumas, digamos assim, poucas dezenas, né, de metodologias, mas 2 ou 3 que são as mais utilizadas no mundo, e no caso do Brasil, uma grande participação da metodologia Verra, que é a que já tem, inclusive, alguns projetos de créditos gerados e transacionados aqui no Brasil, principalmente no âmbito da cadeia florestal. Tá? Bom, então a gente falou sobre essas frentes aqui de descarbonização. Agora a gente falando sobre as iniciativas. Como eu comentei, tem algumas iniciativas regulatórias e algumas iniciativas tecnológicas, né? Vamos destrinchar elas aqui. Quando a gente vai para as regulatórias, a gente já tem aí algumas regulatórias em vigor, tá? O próprio RenovaBio, que foi um grande avanço aí que influenciou a questão da Política Nacional dos Biocombustíveis, e criou essas CBIOs, que são certificados, né, para que é uma espécie de crédito de carbono, tá? Só que é especificamente das indústrias de biocombustíveis. Então, essas usinas de biocombustíveis, elas geram esses certificados a partir do momento que elas atendem aos requisitos, e isso pode ser negociado dentro desse próprio mercado. Então, o RenovaBio digamos assim, uma iniciativa que deu muito certo. Criou-se, inclusive, uma calculadora de carbono especificamente para essa discussão e para essa análise. Então, esse é um caso, digamos assim, que o Brasil saiu à frente, que funcionou bastante. Tá? E o mercado voluntário de carbono, que em que pese a gente não tem um mercado regulado ainda no Brasil, a gente já tem iniciativas do mercado voluntário, ou seja, já tem empresas que estão negociando, gerando créditos e negociando créditos de carbono. No entanto, a gente tem ali, digamos assim, bases jurídicas para a criação desse mercado, para o funcionamento desse mercado voluntário, né? E aí teve o decreto em 2022 que criou bases jurídicas para um futuro mercado regulado e voluntário de carbono, que é o que eu falei, está em processo ali de discussão. Ele criou planos setoriais, alguns planos setoriais ainda em desenvolvimento, mas a intenção é criar um sistema nacional de redução de emissões de gases de efeito estufa, que é o chamado aqui SINARE. Ou seja, o nosso Sistema Nacional de Gases de Efeito Estufa vai ser criado quando a gente tiver o mercado regulado. E aí é esse sistema aqui que, digamos assim, vai ser a plataforma onde as empresas vão cadastrar as suas emissões, baseados nos seus inventários de gases de efeito estufa, vão cadastrar os seus créditos de carbono, e a partir daí essa plataforma vai dar o suporte para a transação. Então a ideia é que funcione dessa forma. No entanto, a gente ainda precisa da regulação. Já analisando também as iniciativas regulatórias que estão em tramitação, a CCS Brasil, que é um grupo que fez um mapeamento agora recente, 2023, sobre a captura e o armazenamento de carbono. Ele fez esse gráfico aqui que eu achei bem interessante, porque tem uma linha do tempo que mostra aqui essas iniciativas relacionadas a isso tudo que a gente está falando, tá? Mas olha, PL 2148 de 2015, redução de tributos para produtos adequados à economia verde de baixo carbono. PL 290 de 2020, compensação ambiental da geração de energia elétrica e a certificação de créditos de carbono para empreendimentos de geração por fontes alternativas. Então, a gente está falando aqui do mercado especificamente de energia. Regulamento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, isso aqui é a PL 2021. E a PL 412 de 2022, Regulamento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, ou seja, isso aqui foi transferido, são iniciativas na Câmara dos Deputados e iniciativas no Senado. Então, nesse momento, isso tudo aqui tem sido discutido. Já o projeto de lei 1425 de 2022, ele avançou no Senado agora, final de agosto. Esse projeto especificamente ele trata do marco regulatório para atividades de captura e armazenamento de carbono. Então, além das iniciativas relacionadas ao mercado de crédito de carbono, a gente tem essa iniciativa aqui também, que é em relação à captura e o armazenamento. Como a gente falou, a gente vai caminhar nesse sentido,
E o Brasil também tem um potencial muito grande em relação a isso, porque a gente precisa não só zerar as nossas emissões, a gente agora precisa também capturar esse carbono e tornar ele inerte, né? Então esse já avançou no Senado, agora foi para a Câmara para caminhar lá e chegar na aprovação. Bom, aqui as iniciativas tecnológicas, tá? Como eu falei, tem diversas frentes, né? A gente fala aí tudo aqui relacionado à captura, tá? A gente tem o DAC, que é a captura direta do ar. O DAC, inclusive, o Senai Cimatec assinou projeto com a Repsol, que é uma empresa de petróleo espanhola, né? Que também tem atuação aqui no Brasil, para trazer aí um equipamento de DAC, inclusive esse projeto chamado DAC 5000, porque a ideia é capturar 5.000 toneladas de carbono por ano através dessa planta, que é considerada uma planta piloto. E aí, por que uma planta piloto? Primeiro, porque é o primeiro projeto no hemisfério sul. Não tem nenhum projeto ainda de captura de crédito de carbono direto do ar, captura de carbono direto do ar no hemisfério sul. Então esse vai ser o primeiro projeto e por isso é considerado piloto, mas também por questão regulatória, justamente porque a gente ainda está no processo de tramitação da regulação da captura e do crédito de carbono gerado a partir dessa captura. Então por isso esse projeto é considerado piloto também. Mas a gente já tem aí uma tecnologia que já funciona, é uma empresa alemã que já atua, já tem projetos também em outros países, mas esse vai ser o primeiro projeto aqui. A ideia é capturar esse carbono direto do ar, e aí entra a expertise da empresa de petróleo, que vai fazer a perfuração de um poço numa área de um reservatório de rocha basáltica, porque a rocha basáltica ela tem o potencial de mineralizar esse carbono e aí sim tornar ele inerte e, digamos assim, uma certa garantia de que ele vai ficar ali durante muito tempo. Então, esse projeto iniciou agora lá junto com o Senai Cimatec e tem outras instituições, né? USP, PUC e outras instituições que estão juntas nesse projeto, tá? O BEC é, digamos, captura de carbono também, só que a gente já está falando de bioenergia. Então, coisas que a gente já faz aqui, inclusive, né, a indústria sucroalcooleira, né, já tem a utilização da biomassa para geração de energia, mas a gente está falando de capturar o carbono gerado e fazer o armazenamento geológico. Então a gente também precisa avançar com projetos nesse sentido, e existem também iniciativas que estão sendo discutidas aqui na Bahia com outras frentes. O Cimatec também tem um outro polo aí, que é o Cimatec Sertão, que está também começando, e existe a possibilidade da gente levar isso aqui para lá também, tá? Justamente por conta do projeto que a gente tem com a Shell, que é o projeto chamado Projeto Brave, que tem como fonte de biomassa o agave, né? E aí é principalmente o potencial lá na região do Sisal. Projetos relacionados aí, esses três aqui, ó, tá? Carbonatação mineral, biocarvão, aceleração do intemperismo, digamos que são projetos que estão ainda em escala laboratorial, são projetos que não tem iniciativas no Brasil, mas fora do Brasil, Estados Unidos, principalmente com questão de aceleração de temperismo e carbonatação mineral, eles têm avançado bastante a nível de pesquisa, em desenvolvimento tecnológico, mas que, digamos, são projetos que têm também a capacidade de sequestrar o carbono e tornar ele inerte, mas por outras vias, né? Então, ou seja, criar a possibilidade do carbono ficar retido ali. Bom, falando das iniciativas, a evolução do volume de crédito de carbono gerado entre 2017 e 2021, quando a gente analisa no mundo e no Brasil, aquilo que eu falei, essas são
4 principais certificadoras de crédito de carbono: Verra, Gold Standard, ACR, essa aqui é a específica utilizada lá na Califórnia, e a Climate Action Reserve, que é a CAR. E existem outras também, mas basicamente são essas 4 as mais utilizadas, e a gente vê, tanto a nível mundial, né, ao longo do tempo, uma predominância da metodologia Verra, porque ela tem, digamos assim, avançado bastante em metodologias, porque não existe uma metodologia única, tá? Então, dependendo do setor, é necessário criar estudos e metodologias específicas para analisar como que esses créditos são gerados, ou seja, tem que avaliar como que é o nível de emissões. Então, se a gente falar, por exemplo, do setor elétrico, a gente precisa avaliar quais são os impactos, quais são as emissões que existem durante todo o ciclo de vida de uma planta, por exemplo, seja ela hidrelétrica, seja ela eólica, seja ela solar. Então isso vai do berço ao túmulo, né? Então, desde o comissionamento, antes do comissionamento até o descomissionamento dessa planta, tudo isso precisa ser avaliado em termos de emissões, para que depois se calcule quais foram as emissões que foram evitadas depois de compensadas as emissões que foram ali calculadas, tá? Vou passar aqui mais rápido, porque meu tempo já esgotou e está todo mundo me olhando com cara de fome. O ranking nos principais países geradores de crédito de carbono: Estados Unidos, Índia, China. Olha o Brasil aqui onde é que está, Indonésia aqui os outros. Então, a gente também tem assumido uma posição muito grande em relação a isso. A atuação do Senai Cimatec, a gente já falou aqui um pouco, né? A gente tem trabalhado bastante com inventário de gases de efeito estufa, que, digamos, é o precursor para que a gente faça depois essas análises em relação a net zero, as possibilidades de descarbonização. Então, depois disso, a gente parte para ir para planos de redução de gases de efeito estufa, planos de adaptação às mudanças climáticas, faz análise, a modelagem de gases para avaliar as emissões, avaliação do ciclo de vida, para a gente analisar aí do berço ao túmulo, tanto de processos produtivos como de produtos. Então, produtos novos que são lançados, qual é o potencial de impacto que ele vai ter no meio ambiente. Vamos analisar o ciclo de vida dele para a gente identificar a pegada de carbono dele. Então, tecnologias, produtos, processos e as tecnologias de captura de carbono, basicamente aí o que eu já apresentei. Bom, para fechar, tá? Todas essas oportunidades aqui que eu trouxe, elas se realizam aí através de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também através de serviços, tá? Bom, mais uma vez, são algumas imagens que eu trouxe de algumas empresas que já têm projetos em desenvolvimento. Deixo aqui meu agradecimento, tanto à organização como a vocês aí que participaram aí da palestra. Obrigado. Alô. Bom dia. Temos aqui um tempinho para três perguntas. Mais uma vez, bom dia. Vitor, bom dia. Vitor, teria uma pergunta aqui bem rápida e fácil de responder. É o seguinte: com relação do almoço, todo mundo aí está com fome. É o seguinte, Vitor, com relação ao mercado de carbono regulador, você não acha que deveria ser criada, como você diz agora, está tramitando no Congresso e tudo mais, uma lei mais enérgica com relação a isso? Porque é o seguinte: empresas que não têm interesse nenhum em despoluir o ar, vamos dizer assim, a natureza, vamos dizer de uma maneira geral, ela simplesmente vai no mercado de carbono, no voluntário, compra e tudo bem. Então deveria ser criada uma lei mais rígida, mais dura, mais enérgica, que é o seguinte: além de uma penalização jurídica, que haja uma tributação maior, inclusive amarrar essa compra de carbono às penalidades, ou seja, já que ele faz dessa maneira usual, entendeu? Reincidente, usual, que ele não tem interesse de reduzir a poluição, porque pode afetar as linhas de produção dele, coisas semelhantes. Você não acha que deveria ser criada uma lei mais rígida e enérgica para que impeça futuramente ele adquirir, porque ele vai comprando crédito para que, vamos dizer assim, seja mais viável para ele,
que ele fique impedido e seja penalizado através de uma tributação, uma taxação maior. Vamos esperar outra pergunta ou posso respondendo? Vou respondendo enquanto aparece outra, tá? É uma boa pergunta, tá? Isso é bem interessante, porque o Brasil tem a oportunidade de ter uma regulação que já traz essas experiências, né? No mercado europeu, por exemplo, na União Europeia, você tem ali o sistema de comércio de emissões, onde tem ali as permissões para essas emissões, e aí daí geram os créditos, né? E as negociações, mas também tem os impostos sobre o carbono. Então, além aquilo que você falou, a forma de penalizar, ou seja, não criar um incentivo. Não, tudo bem, mas eu pago. Eu vou ter permissão. Não é só a questão de pagar para permitir que seja emitido esse carbono. Uma intenção é penalizar, na verdade, criar uma meta para que ele reduza as suas emissões e não dê suporte, digamos assim, uma espécie de chancela para que ele continue emitindo. Então, os impostos que são colocados também, essas taxações em relação ao carbono, que não foi possível ele reduzir, eles existem, tá? E já existem, no caso, lá fora. E a gente tem a oportunidade agora, na discussão que a gente está tendo dentro ali do projeto de lei, de inserir justamente mecanismos para garantir que isso aconteça aqui também. Só que eu vou além disso. Hoje, a empresa ela não está... obviamente, ela vai se preocupar com isso, que vai gerar um problema para ela, mas ela vai se preocupar também com o que vem, digamos assim, em volta disso tudo. Quando a gente fala ali do ESG, essas empresas elas estão buscando capital, né, para poder investimento dos seus projetos. E hoje, essas empresas que não estão bem nesses 3 critérios aí, né, ambiental, social e de governança, e entra nisso aí essa questão das emissões, ela não vai conseguir estar bem em relação à aquisição aí de capital. Perguntinha de leigo. O armazenamento geológico do carbono, ele pode criar impactos ambientais negativos? Pergunta. Boa pergunta. A gente precisa avaliar muito bem isso, tá? Porque esse armazenamento geológico, ele tem que ser feito num local que seja apropriado e a gente também tem que ter mecanismos de monitorar isso. Então, o possível impacto ambiental é, por exemplo, no momento da injeção, você fraturar um reservatório e daí você ter ali a contaminação de um aquífero, por exemplo. Assim como a gente já faz, já tem essa preocupação quando a gente vai para a indústria de petróleo. Então, é basicamente, digamos assim, o mesmo processo. Você faz a perfuração da mesma forma que você perfura um poço para encontrar petróleo ou gás, e você precisa fazer esse monitoramento tanto em termos de conhecimento do reservatório como o acompanhamento. Então, a engenharia de reservatório para garantir que isso esteja ali e não gere esses impactos ambientais. A gente tem uma grande discussão já há muitos anos por conta do shale gas, por exemplo, nos Estados Unidos, que no passado as empresas fraturaram numa pressão muito grande, sem muito controle desses reservatórios, e aí o gás natural ali desses reservatórios vazou, atingiu aquíferos. Então, tem documentários que mostram, por exemplo, as pessoas abrindo a torneira de casa e saindo, além da água, o gás, né? Hoje isso já está muito mais bem controlado, e essa não foi a experiência que a gente trouxe no Brasil, porque a gente chegou depois com essa possibilidade, e a gente meio que controlou para que isso não acontecesse. Mas é sim uma preocupação. Boa tarde a todos. Meu nome é Adaltina, sou aqui. Eu sou especialista em obras públicas da CEINFRA e trabalho com a logística da energia eólica aqui no nosso estado. Eu vejo que a implantação dos parques, ele visa muito a manutenção ou a distribuição dessas energias para grandes empresas. Existe alguma possibilidade ou alguma intenção dessas negociações do governo em distribuir essa energia, que ela seja distribuída também para o consumo doméstico? Você tem algum conhecimento a respeito?
Bom, a gente, esses parques que geram energia, eles geram energia e jogam ele na rede, no grid, né? A gente tem uma rede interligada que é gerenciada aí pelo operador nacional, né, do sistema, né, a ONS. Inclusive, o último apagão que a gente teve, né, mostrou justamente o que é ter um sistema interligado. Se eu não me engano, o Acre é o único país ali que não está ligado no sistema e não sofreu o apagão como a gente sofreu, né? Então, essas empresas que geram a energia, elas jogam essa energia no grid, no sistema, e aí essa energia é distribuída em todo o grid, no Brasil todo. A grande discussão de fazer isso chegar em algumas regiões, e aí eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, existem regiões que são próximas a esses parques e outras plantas também de produção de energia que não estão interligadas. Isso aí tem a ver muito mais com o segmento de distribuição do que com o segmento de geração de energia. A gente está agora trabalhando num projeto para o governo do Amapá, e é impressionante. O Amapá tem fonte de geração de energia, parques de geração de energia hidrelétrica, e o linhão de transmissão passa por cima de comunidades que não têm energia. Então, a questão do investimento para garantir o atendimento de pequenas comunidades é sempre algo muito complicado, mas precisa ser trabalhado como política pública, né? Então, acho que é uma coisa que precisa ser pensada, de fato.